Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Aqueles que não se inscreveram e puderem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e se gostarem do vídeo, deixem aí o like, porque isso é muito importante pra gente. E aqui agora eu vou falar com vocês de um vídeo que circula aí nas redes sociais do delegado da Cunha, que esteve no podcast 011 e falou do Lula e também do Ciro. Eu quero dizer para vocês, assim, eu não acompanho o da Cunha tão de perto, mas fiz questão de assistir a participação dele de quase 4 horas nesse podcast, e eu posso dizer assim, que reforçou aquilo que eu tinha a percepção ouvindo cortes aqui, cortes ali, de que ele é alguém que tem algumas ideias que eu discordo, mas respeito o que ele pensa, e concordo com muita coisa do que ele fala. E lembrando que o da Cunha é um delegado que ficou famoso por filmar operações policiais, certamente entrará para a política caso a legislação que está sendo colocada ali no Código Eleitoral mude e eventualmente o impeça disso. Mas vamos ficar atento e analisar aqui o que ele disse lá em relação ao Lula e ao Ciro, mas ele falou do Moro, do Bolsonaro, do Dória, do Haddad, do Boulos, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser assistir na íntegra, fica aí à vontade. Vamos acompanhar aqui primeiro a fala dele em relação ao Lula. Eu estou aproveitando um corte muito bacana colocado aqui no site Progressista. Eu também vou deixar o link, porque aqui o Progressista, o que ele fez? Ele colocou a fala da Mara Luque de que militares estão dispostos, alguns deles, a votarem no Ciro, mesmo se for contra Bolsonaro num segundo turno. E aí eles pegam aqui e vão mostrar agora esse corte da Cunha lá no podcast 011. Próximo. Cara, dislike. Dislike pro Lula. Dislike pro Lula por quê? Tô começando a achar que você é direitista extremo. Não. O Lula, fui muito fã do Lula durante muitos anos. Ele fez um grande governo. Ele é o primeiro cara que saiu de baixo e chegou na presidência. Ele não tinha o direito de manchar a história do pobre no Brasil do jeito que ele manchou. Porque, pra mim, a impressão que ele deixa é que assim, é só deixar os pobres chegar lá, que eles roubam tudo igual os ricos. Então ele é o primeiro pobre que chegou. Todo mundo podia roubar. Menos ele. Menos ele. E assim, ele querer voltar agora com essa ferida ainda muito aberta, ele tá cuidando da vaidade dele, mas não tá zelando da história do país. Eu acho que ele poderia trocar o candidato do PT. Mas ele tentar se enfiar a goela abaixo do país com a equipe toda, o processo tendo sido anulado e tal. Os petistas podem querer me matar, não é isso. Mas assim, eu acho que tem um tempo aí, um time. O Brasil precisa digerir ainda tudo que aconteceu no Petrolão e no Mensalão para já ter essa virada de novo. É isso. Meus amigos, antes dele falar do Ciro, é bom destacar, olha, ele era fã do Lula. E assim como ele, talvez muitos de vocês, como eu, já votei no Lula, eu já fui daqueles que em discussão de família já tive ali, não é bem assim, não sei o quê. Mas particularmente, o último voto que eu dei pro PT no primeiro turno foi em 2010. Dali pra frente não deu mais. Então eu votei em 2014 na Marina, votei em 2018 no Ciro Gomes. Então quando a gente olha para esse eleitorado que o Bolsonaro tem, de onde surgiu esse povo? Surgiu do nada, de repente surgiu um tanto de bolsonarista. Não. Muitos se sentiram traídos, decepcionados com o PT no poder. Mas olha, não dá pra gente classificar todo mundo como fascista. Então o que ele defende aqui assim, é que o Lula nesse momento está cuidando mais da vaidade pessoal, numa espécie de vingança, né? Eu vou vingar e mostrar para eles que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não sou aquilo que pintaram de mim. E aí esquece do país. A pergunta que eu deixo para os petistas que vierem aqui é: vocês acham que Lula, sendo eleito, terá condições de governar o país pacificado para que possa superar esse antipetismo que elegeu Bolsonaro e, eventualmente, o antibolsonarismo que pode eleger Lula? De ante em ante, de pelo menos tiramos aquele e agora pelo menos tiraremos esse, o país vai se afundando, a gente não aguenta isso. O que ele fala então do Ciro? Cara, tá vendo? Vamos falar que eu sou comunista. Like. Falam que ele é um cara de esquerda extrema, não sei o que lá. Eu acho ele um cara inteligente. Eu já tive contato, várias palestras com ele. Ele é um cara que se prepara, tenta se preparar para ser presidente do Brasil desde os anos 2000. Ele está há 20 anos tentando se preparar. Ele é um cara que estuda diariamente. Só que eu acho que um termo para definir o Ciro Gomes, ele é destemperado. Então, em determinados momentos, ele fica nervoso demais. Eu não posso falar muito que eu andei meio chiliquenta aí
uns tempos atrás dando piti, mas porra, cara, os caras querem arrancar minha arma, enfiar 11 processos, quem não fica louco? Você é louco? Então eu acho que ele estoura demais, mas assim, um like legal pra ele, um puta no profissional. Ciro. Só tô colocando o notebook aqui porque eu tô testando o notebook, a televisão, o som não ficou legal, até recebi um e-mail muito carinhoso, assim, dando algumas dicas. Eu tô testando a melhor forma de fazer esses reacts, mas tenha um pouco de paciência porque a gente vai chegar aí no melhor formato. Bom, meus amigos, então o que o Da Cunha fala aqui é o que muitas vezes a gente vai encontrar em conversa com amigos. Reconhecem que o Ciro é o cara mais preparado, que ele tem boas ideias, que ele tem um projeto. Mas aí sempre vem depois o mas, né? Ah, mas eu acho que ele às vezes perde um pouco a paciência, eu acho que ele é um pouco destemperado. O próprio Ciro reconhece que em alguns momentos ele mesmo deu margem para que esse adjetivo fosse colocado nele. Isso o Ciro reconhece, ele mesmo diz que está mais cuidadoso, tem tomado mais cuidado com algumas provocações, porque o pessoal, sabendo, né, de que ele é também um indignado, acabam provocando ele. Agora, há uma mistura do que é destemperamento do que é indignação. E aí o Ciro reconhece, é um indignado. E não é por menos, meus amigos. O que acontece no Brasil é algo assim de chocar qualquer um que começa a estudar com um pouco mais de profundidade e de sensibilidade. O Ciro é um cara que foi prefeito, governador, ministro da Fazenda, conduziu a economia do país num momento crítico, ministro da Integração Nacional, tirou a transposição do São Francisco do papel. Então ele sabe como fazer. E estando nestes cargos, você não vai olhar e falar assim, puxa, o temperamento do Ciro atrapalhou. Não, saiu bem avaliado e bem aprovado de todas as experiências. Então a gente tem que definir, a gente quer alguém que resolva os problemas do país, ou alguém que simplesmente a gente olha e fala assim, nossa, como ele é educado. Mas a partir da sua educação, desse comportamento, ele acaba destruindo o país. Como foi o caso de Fernando Henrique. Fernando Henrique tem lá alguns méritos? Tem. Mas, meus amigos, o que o Fernando Henrique fez no campo da privatização, no campo da reeleição, que não existia até ele instituiu a reeleição, e apontam alguns, né, de forma nada republicana, depois se reelege e coloca em prática o tripé macroeconômico que vem aí acabando de destruir aquilo que ele já havia iniciado no seu primeiro mandato, não fazendo as reformas que o país precisava depois do Plano Real, tudo numa mais aparente educação, tranquilidade, passando uma boa imagem, o cara equilibrado. Então, peraí. Querem o equilíbrio do Fernando Henrique? Ou querem o aparente desequilíbrio do Ciro, mas que sabe o que fazer e como fazer? Como governador do Ceará, por exemplo, ele construiu um rio, o Canal do Trabalhador, dei um Google, em 90 dias, 120 quilômetros. Foi no mercado e comprou dívidas do Ceará de 10, 15, 20 anos para frente. O Ceará hoje é um dos estados, se não for o mais equilibrado do país, enquanto vários outros estão quebrados. Como ministro do Itamar, pegou a economia no estado difícil, Plano Real ameaçado, foi lá e com a sua energia necessária naquele momento, estabilizou o país, depois tirou a transposição do São Francisco do papel. Então não é alguém que a gente olha e fala assim, eu tenho lá minhas dúvidas, como que vai ser um eventual governo do Ciro? Não, o Ciro tem experiência para tirar qualquer tipo de dúvida da cabeça de quem olha para o temperamento e fala, não, eu prefiro o Lula que fica aí posando no mar, mostrando as coxas brilhosas, musculosas. Será que é isso que o Brasil precisa? Do PT tendo 4 mandatos, 16 anos? Alguém fala, mas o Temer não é do PT, mas foi colocado pelo Lula, então assuma um filho. Então o que eu acho aqui é o seguinte, que o Da Cunha foi bacana demais, ele expressou aquilo que é o pensamento de muita gente, tanto na parte dos elogios, quanto na questão da crítica. Reforçando que o Ciro sabe que tem que tomar mais cuidado, que já caiu, escorregou em algumas cascas de banana que foram colocadas pelos seus adversários políticos e pela elite financeira, que não querendo que ele chegue ao poder para não ter os seus interesses afetados, acabam criando ali obstáculos e dificultando a chegada do Ciro no poder, na presidência. Então eu acho que é para ontem que a equipe do Ciro marque uma conversa dele com o Da Cunha. O Da Cunha tem um podcast, coloque os dois para dialogar. William, para o Ciro ter o voto do Da Cunha, se o Da Cunha quiser votar, maravilha. Agora, o que o Da Cunha expressa nessa opinião sua e em várias outras questões é a opinião de grande parte do Brasil. E esse diálogo poderia servir
para aparar arestas, para tirar um pouco do medo e da rejeição que parte do eleitorado tem do Ciro, que não se justifica. Além do mais, o da Cunha tem uma experiência nessa parte da segurança pública que eu reconheço que o Ciro precisa melhorar. O Ciro tem um projeto do ponto de vista econômico sensacional, mas ele próprio, lá no Flow, por exemplo, reconheceu, olha, no campo da segurança a gente precisa realmente discutir, aprimorar algumas coisas, e o da Cunha tem experiência prática nisso, do campo, da rua. Então, o Ciro indo no da Cunha, ou o da Cunha indo lá participando do Ciro Games, por exemplo, eu acho que seria muito interessante, até porque o da Cunha conversa com um público, que é um público, muitas vezes, o bolsonarista cansado, arrependido. O próprio da Cunha fez alguns elogios, algumas críticas ao Bolsonaro. Então é alguém que representa uma parcela da população que não pode ser ignorada e que, pelo contrário, ela precisa ser ouvida e precisa ouvir o Ciro. Por isso eu defendo Ciro no da Cunha e quem sabe o da Cunha consiga lá na frente reconhecer que o Ciro é mais preparado, é inteligente, estuda, está tentando ser presidente desde 98 e talvez tenha chegado a hora do Brasil dar essa chance a ele para que a gente tenha, de fato, um projeto nacional de desenvolvimento no poder que vai mudar a vida das pessoas. É isso que a política faz, é isso que o da Cunha disse lá nesse podcast, porque é ela que vai nos trazer possibilidade de resolver aí as questões intrigantes desse país, as questões angustiantes, desigualdade social, pobreza, renda, trabalho, emprego, enfim, é o que o Ciro propõe. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.